Deixa eu botar também a nossa transparência aqui da aula. Pronto. Ixi, tá difícil hoje, hein? Pronto. O que eu queria ver com vocês na aula de hoje, então, é uma sequência, vamos dizer assim, da aula passada. Na última aula a gente trabalhou o plano cruzado. Hoje eu queria terminar os planos do governo Sarney, né? Não necessariamente terminar os planos de estabilização, mas pegar os outros dois que tem durante o governo Sarney, basicamente o plano Bresser e o plano Verão, ou o plano Mailson, né? Então, nesse sentido, dar continuidade aos planos de estabilização, que a gente começou na aula passada com um plano cruzado, né? Não vou voltar aqui ao plano cruzado, mas só para dizer algumas coisas em relação ao fim do plano cruzado, ou o que a gente chamaria de alguns aprendizados ou algumas consequências do plano cruzado. A primeira, eu acho que grande, de certa maneira, consequência do plano cruzado, certo? É que ele, vamos dizer assim, ele talvez tenha aberto a caixa de Pandora aí, certo? Quer dizer, então, você abriu a caixinha de maldade aí dos economistas, e, enfim, não que o plano cruzado tenha sido uma enorme maldade, mas são intervenções na economia, vamos chamar assim, heterodoxa. Um congelamento de preço não é uma coisa normal, né, tradicional, certo? Então, um congelamento geral de preços é o que eu estou chamando aqui de caixinha de maldade, certo? Mas, na verdade, abriu essa caixinha no sentido de que você tem agora, né, o plano fez lá essa intervenção heterodoxa na economia, etc. E no final não deu certo, certo? Quer dizer, né, um ano depois, apesar de no curto prazo a inflação ter ido para zero, né, quando ela volta até mais agressiva do que tinha sido antes do próprio plano. Né? E quando eu digo que ele abriu a caixinha, que agora os atores, né, os agentes, né, como a gente diz em economia, passaram vamos dizer assim, a estar na expectativa, né, do que vai ser, o que vai acontecer, certo? Então, muita gente já está começando a ficar ressabiada em relação a um possível novo congelamento, uma possível nova intervenção nos contratos financeiros, em particular. Então, essa expectativa em relação ao que virá do próximo ministro ou do próximo plano, principalmente em função de que o plano, a inflação continuava lida, certo? Quer dizer, era grande, né? Então, você tem aí, vamos dizer assim, o plano cruzado pegou, de certa forma, as pessoas sem meio. Todo mundo achava que alguma coisa ia ser feita, certo? Mas ninguém tinha muita ideia do que poderia acontecer, etc. E agora as pessoas estão meio de sobreaviso, certo? Então, se preparando para uma possível intervenção do governo, né? Então, por exemplo, há uma expectativa de muita gente de um novo congelamento, né? E eles vão acontecer, certo? Quer dizer, eu já cheguei a dizer, certo? Todos os planos, né, que a gente está vendo aqui, à exceção do último, que é o plano real, todos eles têm congelamento de preço. Mesmo que o congelamento não tenha dado muito certo em vários deles, certo? Quer dizer, na verdade, ele só
só dá certo no sentido de que, pelo menos num curto prazo, você tem os preços ao consumidor que acabam efetivamente sendo congelados, isso só vai acontecer, de fato, no plano cruzado. Né? Nos outros planos, todos têm a medida de congelamento, ela pode até não funcionar muito bem, ou seja, existe um desrespeito legal ao congelamento, certo? Um desrespeito jurídico, inclusive. Mas também existe agora uma coisa que não existia no outro, uma expectativa em relação a esse congelamento. Né? Essa expectativa faz com que, por exemplo, as pessoas antecipem possíveis aumentos de preço. O governo vai congelar, será que vai ser amanhã? Então já aumento meus preços hoje. Né? O que, de certa forma, acelera um pouco o próprio processo de inflação nessa história. Então você tem aí uma expectativa em relação ao congelamento, uma expectativa, por exemplo, em relação também à intervenção no mercado financeiro. Né? Essas tablitas que a gente conversou na aula passada do cruzado, elas geram, vamos dizer assim, elas são, na verdade, intervenções dos contratos. Certo? Então, existe, de novo, expectativas em relação aos contratos financeiros, né? O que será que o governo vai fazer, certo? E nesse sentido, certo, você tem as pessoas se precavendo, certo? Uma forma das pessoas se precaverem, por exemplo, é fugir de ativos financeiros, né? E ir em direção a ativos reais. Né? Esses ativos reais podem ser, sei lá, imóveis, podem ser terrenos imóveis, podem ser aplicar, enfim, boi, né? Fazer aplicações em, enfim, né? Você pode até guardar saco de cimento em casa, milheiro de tijolo, né? Ou uma clássica, certo? Uma fuga de ativo, que na verdade nesse período também é uma ilegalidade, que era fugir para dólar. Né? Hoje em dia é mais possível você comprar dólar, não há problema de você comprar dólar no mercado, você tem que obviamente declará-lo, etc. Mas na época não. Né? Na época havia certas proibições ou havia certos limites até onde você fosse comprar dólar, mesmo que fosse viajar ou que fosse enviar esses dólares para um parente, um filho que estivesse estudando no exterior, etc. Havia muitos limites ao valor com que você podia fazer isso. Então, normalmente, a fuga desses ativos financeiros, por exemplo, a fuga para dólar, em grande parte dessas fugas, isso significava uma fuga em direção à ilegalidade. Né? E isso está acontecendo no Brasil nesse período. Né? Você tem uma parte, vamos dizer assim, do patrimônio financeiro de uma parte dos agentes que vai para o exterior ilegalmente. E esse dinheiro vai ter muita dificuldade em voltar para o Brasil, sabe? Porque como é que você vai trazê-lo de volta? Né? Um dinheiro que, no fundo, não pode ser, como foi declarado na saída, né? Quer dizer, você tem dificuldade de esquentar esse dinheiro para ele voltar. Então, tem aí mil e umas possibilidades de tentar esquentar o dinheiro, que também é uma ilegalidade na volta. E você tem hoje muitas dessas medidas que o governo vira e mexe toma, certo? De permitir uma certa repatriação de recursos para o Brasil e cobrar determinadas taxas, né? Cobra um imposto de renda mínimo, de modo a legalizar esse dinheiro, ter alguma cobrança de impostos sobre isso, né? Mas legalizar a vinda para o Brasil. Outras questões muito ligadas a essa fuga de ativos que a gente teve nesse país, nesse período, também são essas grandes operações da Polícia Federal em cima de doleiros, etc. Né? Acho que a mais famosa das operações é a Satyagraha, né, que foi chamada. Né? Então, muitas dessas operações estão ligadas a recursos aplicados no exterior de forma ilegal. Né? Não estou dizendo que todos os recursos no exterior são ilegais do Brasil, não é isso, certo? Estou dizendo que uma parte dos recursos que saíram do Brasil nos anos 80, certo? Esses foi uma saída ilegal. Certo? Isso não quer dizer que todos os recursos que estão no exterior sejam ilegais. Certo? Né?
E agora a reentrada desses recursos muitas vezes é problemática, e o uso desses recursos no Brasil, ou pelos brasileiros que fugiram, enfim, não é uma coisa tão simples. E é a operação, então, de muita tentativa por parte do governo, de repactuação, relegalização dessa história, cobrando algum tipo de imposto ou de taxa, ou de operações da Polícia Federal, enfim, em torno desses recursos. Bom, enfim, você tem, né, essa expectativa, então, de novas medidas por parte do governo. Ele muda um pouco a situação em relação ao início do Plano Cruzado. Como eu disse, a caixa de Pandora for aberta, as pessoas estão ressabiadas aqui, né? Então, 2 exemplos disso: essa fuga de dinheiro, e, por outro lado, essa expectativa em relação às medidas, a expectativa de congelamento, né? Quando você sente que o governo vai fazer alguma coisa, né, quem pode já aumenta seus preços, as pessoas que, enfim, vão ao banco, sacam seu dinheiro para ficar com o dinheiro debaixo do colchão, enfim, né, tem aí as várias tentativas aí. Uma outra questão importante em relação ao plano cruzado, de certa consequência, é uma certa perda de apoio, né, porque na época, como eu tinha dito, né, a democratização, a confiança de que as coisas vão melhorar, tal, e a falha do Plano Cruzado, certo? E a falha, vamos dizer assim, né, atribuída muito a um certo jogo político, né, uma falta de ação por questões políticas. Isso faz não só com que o governo perca muito apoio político, certo? Como o Ministério da Fazenda, vamos dizer assim, o Ministério da Economia, né, na época era uma fazenda, certo? Perdesse também uma certa confiança por parte das pessoas, né, um apoio político não só ao governo Sarney, certo, mas vamos dizer assim, aos economistas de uma maneira geral, ao Ministério da Fazenda, né, enfim, de que, enfim, temos alguns problemas aí nesse estado. Então, isso são vamos dizer assim, algumas heranças que eu chamaria aí, essa mudança de expectativas e mudanças de apoio. A gente também, o Plano Cruzado foi uma inovação, certo? Quer dizer, você vai ver o que ele fez de errado, o que aconteceu de errado, tem uma discussão enorme sobre o que deu errado no Plano Cruzado, e disso você também pode tirar certas lições, vamos dizer assim, né? Então, as críticas ao Plano Cruzado a primeira, que era um plano, vamos dizer assim, heterodoxo, um plano que visava basicamente atacar a chamada inflação inercial, quando, né, a inflação naquele momento, no momento do plano, né, no começo de fevereiro, ali, final de fevereiro de 86, a inflação naquele momento já não era puramente inercial. Para muita gente, a gente vivia em fevereiro de 86, certo? Uma inflação parcialmente inercial, né, mas, em parte, a gente já vivia também um choque de demanda naquele momento, né? A gente não pode esquecer que houve um crescimento econômico antes do Plano Cruzado e durante o Plano Cruzado, né, nos primeiros meses do Plano Cruzado. Então, havia ali também um choque de demanda que, basicamente, não foi contemplada pela política econômica, né? Então, a inflação não é puramente inercial. Um plano de estabilização puramente inercial foi aplicado, né, e deixou de lado um lado importante, que foi o choque de demanda. Então, isso faz com que cresça a ideia de que você precisa acoplar a estratégias de combate à inércia, estratégias tradicionais de combate à inflação, né, e vão dar origem ao que a gente vai chamar daqui para frente de planos híbridos, né, que misturam essas estratégias de combate inercial, de combate à chamada inflação inercial, ou a questão da inércia, ou qualquer coisa parecida com isso, associado com componentes tradicionais, ortodoxos, vamos chamar assim, de combate à inflação, dado que eu tenho choques, né, principalmente aqui no caso, choques de demanda. Há outras questões ligadas à estruturação do plano, certo? Do Plano Cruzado, há um debate gigantesco em torno da política salarial do plano, né? Até que ponto
a média está certo, o abono que foi dado, a questão do gatilho, né? Então, o abono talvez tenha mudado de patamar, a participação dos salários no PIB, né? A participação dos salários na distribuição da renda. Outras pessoas dizem que o gatilho, por exemplo, é um erro, porque você está reintroduzindo num plano inercial uma indexação, né? O gatilho nada mais é do que uma indexação. Quando a inflação for 20%, eu aumento o salário, né? Essa é a ideia do gatilho. Isso é uma indexação. Enfim, você tem aí uma série de questões. Né? A própria questão, vamos dizer assim, do congelamento, né? Um problema, não é fácil congelar, certo? Quer dizer, tem uma parte dos preços que o governo não tem alcance, né? A economia brasileira tem um componente inercial, não, informal gigantesco, que como é que você vai obrigar o congelamento de pessoas que nem não são legalizadas, certo? Quer dizer, e mesmo o lado legal, vamos dizer assim, certo? Quer dizer, né? Mesmo a economia formal, vamos dizer assim, você não é tão simples de congelar, certo? Quer dizer, o lado visível do congelamento, que são os preços normalmente ao consumidor, já é difícil, né? O governo Sarney precisou, vamos dizer assim, de um enorme apoio popular, né? Como seria sem esse apoio popular, essa é a questão, né? Mas, por outro lado, você também tem, né, o lado não, mesmo que legal, né, mesmo que formal da economia, mas não tão visível assim da economia, né, os preços no atacado, os preços antes, né, da cadeia produtiva, antes de chegar no consumidor. Certo? Ali também tem uma série de preços, né? Como é que você congela isso, certo? Como é que você faz esse tipo de coisa? Só um detalhe aqui, só um parênteses, certo? Quer dizer, ultimamente a gente estudou um pouco a economia brasileira durante a chamada gripe espanhola, ali no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e teve uma intervenção governamental forte nesse período, também não congelando todos os preços, certo? Mas fixando vários preços, né? Vários produtos foram tabelados, né? E essa mesma discussão, certo? Quer dizer, existia na época, né? Como controlar as tabelas, certo? E, por exemplo, isso eu estou chamando a atenção agora, certo? De que tabelar o preço no varejo é mais tranquilo, certo? Mas, né, para os comerciantes, para os produtores, muitas vezes, certo? A discussão e o preço no atacado, certo? E o preço antes de chegar no varejo, né? Até que ponto você não tem que soltar, vamos dizer assim, tabelas de preços também, né? Não só para o varejo, certo? Mas também os preços no atacado, os preços ao longo da cadeia produtiva. Né? Então, essa discussão foi forte lá na época da gripe espanhola, onde, né, o governo, apesar do chamado governo da República, a Primeira República ser um governo liberal e não sei mais o quê, né, as intervenções durante a guerra foram bastante fortes no sentido de tabelar preço de açúcar, preço de carne, preço de frango, né, que era um produto importante na cesta lá para os hospitais e para os lugares onde ficavam os doentes, preço do quinino, né, que era, vamos dizer assim, um produto que se imaginava possível de ser usado para o combate à gripe. Então, tem vários produtos que, não só por conta da gripe espanhola, certo? Mas por causa da guerra, talvez mais provavelmente, você tem muita especulação, então também há aumento de preços, há proibições de exportação, né? O governo brasileiro, na época, proibiu exportação, por exemplo, de carne e de açúcar, dado a falta do produto no Brasil e os seus preços. Né? Então, né, o governo liberal da Primeira República não é tão liberal assim. Mas só para a gente, só um detalhe, desculpa aí no meio da aula, mostrando que já era, no fundo a gente já sabia, certo? De que congelamento não é uma coisa que se faz no instalar de dedo com facilidade. E o plano cruzado mostrou. Além de mostrar um problema que a gente também sabia, a gente já tinha falado isso,
de que você dificilmente consegue congelar os preços, mesmo que supondo que você consiga congelar todos os preços, esses preços dificilmente vão estar congelados num chamado vetor de equilíbrio, para usar os termos aí que a gente, talvez os economistas usem com mais facilidade, né? O teu vetor de preços, né? O teu conjunto de preços ali, ele dificilmente vai ser um vetor de preços equilibrados, né? Equilibrados do ponto de vista relativo, né? Provavelmente alguns preços vão estar congelados abaixo do preço de equilíbrio, certo? Outros vão estar acima do preço de equilíbrio, né? Como eu disse na aula passada, alguns preços foram congelados um dia antes deles terem sido majorados, e outros foram congelados um dia depois deles justamente terem sido majorados. Então você tem essa distribuição de preços, e portanto a distribuição de renda que esse sistema de preços que você congelou gera, não é uma distribuição de equilíbrio, certo? Quer dizer, dificilmente se acerta um vetor de preço de equilíbrio. Existe muito preço relativo que está em situação desequilibrada e eu preciso reacertar, né? Então, o preço da cerveja em relação à batata frita, certo? Quer dizer, em relação ao suco, né, pode não estar exatamente equilibrado, né? Você pode ter um preço muito mais baixo do que os outros, isso te causa uma série de problemas, né? Então, você, né, tem que aprender isso e estudar isso, né? Essa questão, por exemplo, do desequilíbrio dos preços é uma coisa que o Plano Real aprendeu muito bem, certo? Tanto é que ele não congela os preços, certo? E a chamada fase da URV durante o Plano Real é justamente uma fase que, enfim, tem aí uma discussão sobre a possibilidade, vamos dizer assim, da substituição de moeda através da URV, que a gente vai ver lá no Plano Real, mas, em parte, também a fase da URV permitia que esses preços que foram urvizados e não congelados, eles mudassem e você acertasse justamente esses preços relativos, né? Então, você deixava eles livres, de modo que os preços relativos se ajustassem. Então, essa questão do congelamento você vai aprender. Você também se assustou muito, né, de maneira muito clara, né? O plano cruzado, o final do plano cruzado é muito rápido, né? E você vê que o descongelamento não é uma coisa simples, certo? Não é uma coisa tranquila de ser feita, né? Você, como nem tudo é congelável, também nem tudo é facilmente controlável no descongelamento, né? E o que o plano cruzado mostrou é que você descongelou, você tentou descongelar controlado, descongelou 3 ou 4 produtos para começar, 5 ou 6 depois, né? E o resto foi uma tacada só, certo? Sem controle nenhum por parte do governo, né? Então, isso é um ensinamento bastante que a gente vai aprender. O fato de que você não consegue controlar o congelamento, você vai aprender muito nos outros planos também. A questão da demanda agregada, eu já chamei a atenção, isso vai ser muito claro. Nos próximos, todos os outros planos vão atrelar políticas monetárias e fiscais, mesmo que elas não sejam bem conduzidas, elas pelo menos vão ser anunciadas, né? A ideia de, como o plano cruzado, de que a política monetária e fiscal não precisa de maior atenção, não precisa ser, pode ser passiva ou não precisa ser cuidada, deixa de ser verdade, certo? Eu vou ter que atentar a esse caso. E uma última coisa, isso é muito importante, por exemplo, na comparação entre o plano real e o plano cruzado de novo, certo? O problema das contas externas, né? Aparentemente não tem nada a ver, certo? Quer dizer, né, o plano de estabilização é uma questão mais com os preços internos, etc. Mas a possibilidade de você usar as importações, certo? E, né, nesse sentido, uma âncora cambial, vamos dizer assim, para fazer a estratégia de estabilização, passa a ser notada como uma coisa importante, né? O plano cruzado, apesar de também ter congelado o câmbio, né, o câmbio está fixo no plano cruzado, né, você não pôde, né, ele estava fixo ali, de ser uma referência importante em relação à moeda, taxa, né, a nova moeda, o cruzado, certo? Tinha uma relação de 1 para 1 com o dólar, uma coisa parecida com isso está fixo, né?
Mas, na prática, você não pode usar muito isso, certo? Porque as tuas importações, né, o plano real, por exemplo, vai fazer isso, e as importações que vão entrar no país vão ser, na verdade, a grande, como se diz, a grande, nossa, falhei a palavra aqui, certo? Mas vai ser o que segura os preços internos, certo? Vai ser um instrumento, né? Por que você não pode subir os preços internamente, certo? Quer dizer, porque a taxa de câmbio está fixa, tanto faz a taxa de câmbio, eu subo, não importa. Mas eu posso importar um produto barato porque a taxa de câmbio está fixa, aí sim segura os meus preços, né? Então, vamos dizer assim, a camisa de força, essa era a palavra que eu estava procurando, certo? A camisa de força das importações sobre os produtos domésticos, certo? É verdade que não são todos os produtos domésticos, não só aqueles produtos domésticos ditos tradables, né? Aqueles que podem ser confrontados com os produtos importados, né? Então, no plano cruzado, eu não pude fazer esse confronto, porque eu não pude importar de maneira muito forte. Por que eu não pude importar de maneira forte no plano cruzado? Porque eu não tinha espaço para fazer essas importações, dado que eu tinha um problema no balanço de pagamentos que vinha desde 82, 83, desde a crise da dívida externa. Então, eu não pude contar com importações porque eu não tinha espaço para importar. Então, durante o cruzado, a economia cresceu, né, os preços domésticos foram pressionados, né, o plano real, isso também aconteceu. O que eu fiz do plano real para segurar os preços domésticos? Né? Eu, basicamente, importei um monte de produtos, né, com uma taxa de câmbio fixa, sem grandes tarifas. Né? Os produtos entraram aqui baratinhos e impediram que os produtores, os fornecedores dos produtos nacionais, aumentassem seus preços. Né? Então, eu pude contar com essa âncora cambial no sentido prático dela. Né? Ela é uma taxa de câmbio fixa, né? Mas uma taxa de câmbio fixa que é utilizada, no caso, por conta, né, que vai servir como camisa de força para os produtos, para os preços domésticos, a partir do momento que essa taxa de câmbio é utilizada nas importações. Né? No plano cruzado, legalmente eu até podia fazer isso, né? Mas, né, a diminuição, esse aumento das importações significava uma diminuição do saldo da balança comercial, e essa diminuição do saldo da balança comercial significava o não mais cumprimento do acordo que o Brasil fez com o Fundo Monetário, no sentido de pagar os juros da dívida externa. Isso vem lá das aulas das semanas do mês passado, vamos chamar assim. Né? Então, na verdade, o que chama atenção no plano cruzado, que a questão das contas externas, a questão de como encaixar um crescimento de demanda, por exemplo, usando importações ou usando um financiamento de uma balança comercial negativa a partir de capital externo, duas coisas que eu não podia usar no plano cruzado, certo? Que puderam ser usadas no plano real, né? Fazendo aí a diferença dos planos, é uma coisa que eu estou olhando, eu estou preocupado com isso, certo? Quer dizer, que eu vou, né? Esse é um espaço que eu não tive durante o plano cruzado, né? Que, de novo, os autores do plano real vão perceber esse problema e vão se valer da possibilidade de usar esses instrumentos, né? Durante o plano cruzado. Não tenho mais essa necessidade de gerar um volume X de exportações e de saldo da balança comercial para pagar os juros da dívida. Já equacionei a questão da dívida. O Brasil já voltou aos fluxos internacionais de capitais, coisa que não é verdade no plano cruzado. Então, essa longa introdução aqui, certo? Só para a gente dizer que o plano cruzado ele traz alguns ensinamentos, certo? Deixa algumas heranças importantes que a gente vai conversar um pouco nos próximos planos. Né? Então, na última aula, a gente viu que o plano cruzado ele começa, vamos dizer assim, a ser encerrado lá no chamado Cruzado 2, que algumas pessoas chamam, certo? Que é o pós-novembro de 86, né? 15 de novembro de 86, tem uma eleição, que é uma eleição importante, eu já chamei a atenção de vocês, que foi a eleição da Assembleia Constituinte, né? Foi a eleição
governadores, de deputados e de senadores. E nessa eleição, os deputados e os senadores eles tinham a dupla função de serem deputados e senadores, mas também de comporem, vamos dizer assim, a Assembleia Constituinte, que tinha a função de criar a nova Constituição brasileira. Então, era uma eleição, né, que o governo entendeu como importante ter, e talvez tenha aí utilizado politicamente o plano e não tenha tomado determinadas atitudes. E as atitudes passam a ser tomadas justamente depois da inflação, depois da eleição, perdão, né, que é mais um elemento a tirar apoio político do próprio governo, essa percepção. Né? Isso ficou muito claro para todo mundo. Né? O plano acabou sendo usado politicamente. E depois do plano, então, começa um certo descongelamento, e esse descongelamento é totalmente sem controle. Né? E na passagem de janeiro para fevereiro, o chamado gatilho ele dispara, né? E a inflação vai voltar a se espalhar de maneira muito forte já nos meses de fevereiro e março, né? Decretando o fim do plano cruzado, certo? Num momento difícil, certo? Não só porque o plano fracassou, isso significa politicamente uma série de problemas, etc., mas também porque, mesmo a gente não tendo usado de maneira muito forte as importações, enfim, como eu chamei a atenção antes, né, houve, de fato, uma redução importante no saldo da balança comercial brasileira, mais pelo crescimento pela diminuição das exportações, né, para você, por exemplo, a carne que não era mais exportada para atender o mercado doméstico, essas coisas todas, né, a gente diminuiu o saldo da balança comercial, não conseguiu fazer o acordo, né, então, também, no mesmo momento que o plano cruzado tem um fim, certo? Um momento importante um pouco para o Brasil, na medida em que o Brasil rompe com o Fundo Monetário, né, uma certa posição um pouco dura de negociação, porque o Brasil não conseguiu cumprir os compromissos que tinha de pagar os juros, etc. E o Brasil acabou rompendo com o Fundo Monetário, e esse rompimento, vamos dizer assim, tirou o Brasil, de certa forma, da mesa de negociações da dívida externa, da mesa principal de negociações da dívida externa, né, da mesa onde o FMI, de alguma maneira, participava, e isso, vamos dizer assim, atrasou bastante, isso dificultou bastante a renegociação da própria dívida e a volta do Brasil ao sistema financeiro internacional. Né? E isso condicionou também muito a atuação do resto do governo Sarney no sentido de tentar restabelecer essas negociações, e aí, para restabelecer essas negociações, de novo, ter que cumprir, vamos dizer assim, com enfim, as imposições ou as demandas que o Fundo Monetário fazia para que isso acontecesse. Né? E essas demandas, certo, elas foram muito trabalhadas, vamos dizer assim, pelo ministro que vem a seguir. Né? Então, o plano cruzado não dá certo, o Dilson Funaro, que foi ministro da Fazenda durante o plano cruzado, ele sai do governo, certo? E dá lugar ao Bresser Pereira, né, que já era, nessa altura, um economista bastante conhecido, certo? Ele já era um economista muito conhecido no mercado, certo? Na academia também, há bastante tempo, certo? No mercado ele trabalhava, né, junto à Serfina, que era uma empresa de consultoria importante, trabalhava junto ao Grupo Pão de Açúcar, tinha, enfim, um lado acadêmico, que o Bresser sempre teve, certo? Inclusive com algumas, né, discussões em torno de certas propostas dele, em várias discussões, ou seja, não era um economista ortodoxo clássico, certo? Quer dizer, né, então tinha um lado heterodoxo importante, mas era também muito conhecido no mercado financeiro, no mercado econômico, enfim, no mercado de uma maneira geral, uma pessoa bastante conhecida, né, e com uma certa respeitabilidade.
Né? Então, o Bresser ele vai substituir aí o Maílson, ou desculpa, o Maílson, ele vai ser substituído pelo Maílson, né? Mas o Bresser vai substituir, então, o Dilson Funari, e, vamos dizer assim, pouco mais de um mês depois que ele assumiu o Ministério da Fazenda, ele vai lançar um novo plano que fica conhecido, então, como o Plano Bresser, né? Vamos detalhar um pouco o Plano Bresser agora, mas só para chamar a atenção de que o Bresser ele teve também o papel importante de resgatar, vamos dizer assim, essas relações do Brasil com não só o Fundo Monetário, mas com o sistema financeiro internacional. Ele não vai resolver o problema, né, da dívida, etc., completamente, mas ele vai fazer todas as negociações primeiro para retomar, o Brasil retornar ao Fundo Monetário. Né? O Brasil vai retornar ao Fundo Monetário já na gestão Maílson, né? Então, Maílson é que assina, vamos dizer assim, a volta do Brasil ao FMI, certo? Mas toda a tratativa, vamos dizer assim, toda a renegociação foi feita pelo Bresser. O Bresser também, nessas tratativas, vai pouco a pouco recolocando o Brasil na mesa de negociação da dívida externa, né? E esse é um período importante, certo, da negociação, né? Esse final do governo Sarney, né? Esses últimos anos, porque mais ou menos nesse período, certo, talvez um pouquinho mais para frente, certo, né? Que as tratativas vão em direção ao que vai ser a solução da dívida externa dos países latino-americanos, né? Que é o processo de securitização da dívida externa. Né? Vou voltar a isso mais para frente, certo? Mas a securitização da dívida externa é a transformação da dívida que o Brasil tinha com os bancos internacionais. Então, a dívida que o Brasil tinha antes, né, até esse período, era uma dívida que o Brasil tinha com os bancos. Então, eram empréstimos que o Brasil tinha feito junto aos bancos, né, uma miríade de bancos, óbvio, tem alguns principais, que são os bancos americanos, os bancos europeus, certo? Os grandes bancos, certo? Mas havia um volume bastante significativo de bancos, inclusive de menor dimensão, que entravam, vamos dizer assim, no pool, muitas vezes liderados por alguns desses grandes bancos. Né? E a mesa de negociação é uma mesa bastante complexa, porque tinha vários tipos de empréstimo, etc. Né? Essa securitização é a transformação desses empréstimos, então, em títulos. Né? Quando o Brasil vai voltar ao sistema financeiro internacional, a nova dívida externa brasileira ela não é mais uma dívida contraída na forma de empréstimo com bancos, mas são títulos. Né? São os IDUs, né? São os C-bonds, são títulos, né? Com o mercado secundário, etc., né, coisa que os empréstimos não tinham. É óbvio que você até pode repassar uma carteira de empréstimo, tem mercado secundário, etc., mas não é, né, da mesma forma que os títulos. Né? Os títulos aqui são títulos soberanos, né, títulos públicos soberanos. Então, essa negociação, essa securitização, né, que é a transformação dos empréstimos em títulos, é óbvio que existe uma negociação gigantesca, certo? De qual o formato do título em relação aos formatos que você tinha dos antigos empréstimos, né? Prazos, valor principal, valor de face, vamos dizer assim, taxa de juros, obviamente, os cupons, né? Os momentos onde no meio do caminho você paga os títulos ou faz pagamentos, enfim, todos os elementos desses títulos. Né? Então, essa negociação é uma negociação bastante complexa. Mas, né, o grande pulo na negociação, o grande salto na negociação foi essa ideia, né, de transformar os empréstimos em títulos. Né? Isso deu aos bancos uma saída importante, né, que é o fato de você não precisar mais carregar na sua carteira, vamos dizer assim, esses passivos, né, ou esses ativos, vamos dizer assim, né, com o Brasil, certo? Ou com outros países latino-americanos, ou, enfim, os países de uma maneira geral. Né? Você ter na sua carteira esses títulos, eu posso me desfazer com esses títulos, tem alguma liquidez, é óbvio que para você transformar, você vender esse título no mercado,
provavelmente vai ter algum desconto no valor de face, inclusive isso é uma das negociações ao longo do processo, certo? De como que você vai resolver isso, né? Então ainda tem muita negociação a fazer, mas é nesse período aqui do Bresser e do Maílson, vamos dizer assim, que essa ideia de securitização, né, muita gente vai atribuir essa ideia ao secretário do Tesouro norte-americano, que é o Brady, certo? Chamado Plano Brady, que o pessoal chama, BRADY, se eu não me engano. Acho que não tem isso, acho que é mais ou menos isso. E, né, então, o Brasil entra um pouco depois desse jogo, porque ficou aí quase que um ano fora, né, e o Bresser teve esse papel de renegociar e botar só para uma parte da história ainda. O Bresser, né, alegou em algum dessas suas entrevistas que a ideia do Plano Brady partiu um pouco desse momento das negociações que ele teve, inclusive com a Secretaria do Tesouro norte-americano, com a FMI, etc. Eu não sei se até onde isso é verdade, até onde não é, mas segundo o próprio Bresser, né, não a ideia exatamente do jeito que foi feita, certo? Mas a ideia, de uma forma mais geral, foi discutida por ele, junto com o FMI e o secretário do Tesouro norte-americano, apesar do secretário do Tesouro levar a fama dessa história. Né? Não estou afirmando nada, só contando uma história que está numa das entrevistas aí do Bresser. Né? Então, esse é um lado que acho que é só importante. A gente vai voltar a essa questão da dívida externa mais para frente. Ou seja, o importante aqui simplesmente é frisar que o Brasil está, inclusive, fora do FMI nesse período. Né? Então, o Brasil vamos dizer assim, quase que um pária, vamos dizer assim, no sistema financeiro internacional nesse momento. Né? O Bresser vai tentar transformá-lo num pária menor, né? Vai voltar ao FMI, não quer dizer que vai voltar ao sistema financeiro internacional. Vai voltar ao FMI, vai voltar à mesa de negociação. Né? O Brasil só volta ao sistema financeiro internacional, volta a insistir, em 1992, já na gestão Marcílio Marques Moreira com o Collor presidente. Então, o outro lado, então, do Bresser, certo, de novo, uma tentativa de combate à inflação, né? E aqui eu tenho o chamado Plano Bresser. Né? O Plano Bresser, certo, ele tem algumas discussões importantes. Primeiro, é um dos planos que mais deu questionamento jurídico, certo? Quer dizer, é um plano com muita questão jurídica. Algum pessoal judiciário que eu conheço normalmente atribui isso ao fato do Plano Bresser ser um dos poucos planos onde não há troca de moeda. Né? E essa não troca de moeda dificulta a entrada do governo nos contratos privados. Né? Então, na verdade, os outros planos, ao trocar as suas moedas, eles ganham, vamos dizer assim, uma espécie de um trunfo para você entrar nos contratos privados, porque todo contrato, mesmo que seja privado, ele tem que estabelece em alguma unidade monetária. E quando o governo muda essa unidade monetária, e é atribuição do governo definir a unidade monetária do país, ele então se dá o direito de alterar os contratos, porque ele mudou a unidade monetária desse contrato. Essa é, assim, a defesa jurídica de muitos, né, obviamente, lentes aí da Faculdade de Direito, etc., que vão defender, vamos dizer assim, a troca de moeda, não como uma medida simplesmente de marketing, mas tem um impacto jurídico importante. E o Plano Bresser, então, primeira coisa, não tem troca de moeda. Né? Não há uma nova moeda aqui. Certo? A segunda coisa, certo, é que é um plano que o Bresser ele nunca disse, vamos dizer assim, que ia acabar com a inflação. Né? Ele usou várias palavras no próprio plano, a ideia de conter o processo de aceleração inflacionária, né? E reverter essa aceleração inflacionária. Né? Então, não é o plano cruzado tinha, de certa forma, o objetivo de zerar o processo inflacionário. Aqui, o Bresser pode até ter essa esperança, essa expectativa, mas a expectativa que ele declara, pelo menos, é de conter um processo que vinha acontecendo de aceleração da inflação,
e de reverter esse contexto e colocar a inflação numa trajetória inversa a que existia então, né, no fundo de desaceleração. Né? Ou seja, a ideia de uma inflação zero mais adiante, vamos dizer assim, bem mais adiante. Então, no curto prazo, pelo menos, não. Então, essa também, né, uma coisa. Então, um plano meio que, como ele diz, um plano emergencial para evitar essa aceleração, essa inflacionária, esse escalado que estava acontecendo, né, essa grande aceleração. E a terceira coisa importante, certo, é que é um plano que é um que a gente vai chamar de um plano misto ou de um plano híbrido, né? A palavra híbrida hoje está na moda, certo, né? Mas na época a gente chamava isso de um plano híbrido porque ele primeiro entendia que a inflação que existia naquele momento era uma inflação parcialmente ligada à ideia de inércia, né? E parcialmente também existia questões ligadas à demanda, né? A problemas de demanda, dado que a economia, pelo menos no ano de 86, tinha sofrido um certo aquecimento. Desta forma, certo, esse é um plano híbrido também no sentido de que ele combina medidas heterodoxas com medidas ortodoxas de combate ao processo inflacionário. Né? Então, é um plano emergencial que tende a atacar o processo de aceleração inflacionária, a segurar um pouco e reverter essa aceleração e transformá-la numa desaceleração, né? Ao mesmo tempo em que existe aí uma combinação de políticas de cunho heterodoxo com políticas de cunho ortodoxas. Então, quais são as políticas chamadas ortodoxas que estão por trás do plano? Vamos começar pelas ortodoxas, porque, enfim, o que o governo anuncia? Fala, olha, não vou deixar a política monetária ser passiva durante o plano. Né? Então, o plano Bresser tem congelamento, tem essas coisas todas que a gente está chamando de medidas heterodoxas, que eu volto a elas daqui a pouquinho. Né? E eu tenho, ele mesmo anuncia, fala, olha, vamos fazer uma política monetária aqui apertada. Então, existe uma política monetária declarada e ortodoxa no sentido de controle quantitativo de expansão monetária, certo? E de explicitamente manutenção de juros bastante elevados na economia brasileira. Esses juros tinham a função tanto de controlar a demanda, como de diminuir um possível impacto especulativo de fuga de capitais do mercado financeiro, tanto para o mercado privado, para o mercado real, ou seja, você fazer estoque de cimento, estoque de milheiro de tijolo, estoque de boi, enfim, estoque, e evitar, vamos dizer assim, pressões de preços por conta dessa saída dos recursos do mercado financeiro em direção a ativos reais, né, o que também podia causar efeitos, por exemplo, sobre preços de imóveis, isso tem repercussão sobre aluguéis, etc. Então, evitar esse processo de especulação no mercado financeiro, que a gente chamou a atenção, que tinha fuga de capitais, né? Mas também, no plano cruzado, também teve esse efeito sobre a demanda, sobre bens reais, vamos dizer assim, né? Sobre estoque de bens reais, que complicava a economia já no momento onde você tem que controlar preços. Né? Então, a ideia de juros altos para segurar o dinheiro no financeiro, de fato. Isso de um lado. Né? E do outro lado, uma política fiscal. Né? O governo, né, fez um determinado. Fez um tarifaço um pouco antes do plano, né? Aumentou certas tarifas, né? Fez alguns cortes de subsídios, fez alguns controles de gastos, né? E tem uma demanda forte por parte do Bresser sobre o resto do governo, sobre o Sarney, que é o presidente, para que o Sarney enviasse ao Congresso uma reforma tributária, uma reforma fiscal, mas principalmente uma reforma tributária ao Congresso. Então, existem algumas medidas de controle fiscal, mas existe principalmente um anúncio,
colocação por parte do ministro de que era preciso fazer um controle fiscal mais forte, né, e que, para isso, ele demandava do governo o encaminhamento de medidas fiscais de mais longo prazo, dentre as quais uma reforma tributária. Então, isso são as políticas ortodoxas. As políticas heterodoxas, elas são as tradicionais não, né? São alguma coisa parecida com o que tem no plano cruzado, ou seja, primeiro tem um congelamento de salários e de preços. A diferença é que, dessa vez, esse congelamento de salários e preços é por 3 meses. Né? Você congela os preços, os salários, os preços, para os próximos 3 meses, principalmente os preços. Né? Aí tem, né, como eu disse, uma boa parte da população previa alguma coisa a isso, fez um aumento de preços um pouco antes, e o próprio governo também realinhou vários preços públicos antes. Né? Energia elétrica, gasolina, telefone, preço das estatais, como o preço do aço, eu não me lembro aqui se a gasolina e o petróleo também estão nesse bolo, certo? Né? O que fez muita gente ficar descontente, né? Porque você aumentar o preço antes, depois você congela, não é uma coisa que o pessoal... Então, você anuncia, né, o congelamento, né, e você vai anunciar que vai ficar 3 meses. Nos 3 meses seguintes, vamos dizer assim, você teria uma fase que a gente vai chamar de flexibilização do congelamento, e depois um descongelamento ali, a partir de 6 meses, um período de descongelamento de preço. Isso de uma maneira geral, né, para os preços em geral. Né. Para os salários em particular, certo? Quer dizer, você também tem um congelamento, mas você cria na verdade, um novo indexador. Isso vai ser crítica também de muita gente. Fala, como é que você põe um plano para desindexar e você indexa? Né? Então, você cria um novo indexador, que é chamada URP. Não confundir depois, certo, com a URV, que vai vir no plano real. A URP é no plano Bresser. Né? Então, a URP aqui, né, tem a URV e a URP. Né? Mas a URP, certo, o que é? Certo? Quer dizer, é um novo indexador, né, que, na verdade, nada mais é do que uma média da inflação dos 3 últimos meses. Né? Então, você pega os últimos 3 meses de inflação e calcula o valor de uma URP, e faz a média, calcula uma URP, certo? Quer dizer, então, o que você faz? Pegou lá no dia que foi o plano Bresser, ele foi no dia... que dia que foi? No dia 12, né? Então isso deve ter ficado bancário, onde começa a valer no dia 15. Né? Você pega os 3 últimos meses de inflação, né? Calcula a média da inflação desses 3 últimos meses, né? E aplica nos salários, isso vai valer para o mês seguinte. Então, esse salário, certo? Vai ser reajustado nos próximos 3 meses, né? Depois do congelamento, certo? Depois dele estar congelado, você vai fazer isso na fase do descongelamento. Então, você deixa passar os 3 primeiros meses do plano, né? Então, os 3 primeiros meses do plano, você vai calcular um novo índice de preços, né? Então, vai ter inflação nos 3 meses. Né? Em tese, se o congelamento desse certo, essa inflação seria 0, né? Seria 0, 0, 0, a média é 0. Né? Então, qual seria o aumento dos preços no 3º mês, no 4º mês? Certo? Seria 0, porque seria a média desses 3 meses. Né? Só que você sabe que a inflação, dificilmente você vai conseguir ter uma inflação 0, porque, né, o congelamento já não é mais... O Bresser não é burro, sabia que não ia ser congelado perfeitamente, sabia que a inflação ia cair, mas imaginava que ia ter uma inflação baixa, mas ia ter alguma coisa. Então, o que você fez? Certo? E aí todo mundo xingando aqui, dizendo, pô, mas você aqui é um novo indexador, né? Mas ele falou, olha só esse indexador. E qual é a indexação que eu tinha antes? Era a inflação do mês passado que eu aplicava no mês seguinte. Certo? Quer dizer, agora eu tenho uma inflação que é uma média dos 3 meses passados, que vai valer para os 3 meses seguintes. Então, primeiro, eu estou
espaçando no tempo esse efeito, né? Se as coisas derem certo, certo? Quer dizer, essa inflação vai ser baixa nesses 3 primeiros meses, né? Como eu vou fazer uma média, mesmo que ela suba, né? Mesmo que no segundo mês, o segundo e o terceiro mês seja um pouco maior do que no primeiro, se ela não for muito alta, certo? Ela vai ser uma média. Então, ela vai ser o meu reajuste de salário no quarto mês, ele vai ser mais baixo do que a inflação do terceiro mês, porque eu estou pegando a média, né? Então, eu estou jogando o meu indexador. Eu fiquei 3 meses com os salários presos, certo? Quer dizer, no quarto mês, eu vou aumentar os salários, é verdade, né? Mas eu vou aumentar 3 meses depois, né? E com uma inflação que é mais baixa, provavelmente, do que a inflação do mês anterior. Então, eu mudei a forma do meu reajuste, e essa forma do meu reajuste, é óbvio que ela vai trazer uma indexação. Mas note, eu não estou visando aqui uma inflação zero. Não estou querendo acabar com a inflação inicial, mas estou querendo botar ela mais para baixo, né? Então, eu vou ter um reajuste numa inflação muito mais baixa, certo? Quer dizer, e quem sabe, vamos dizer assim, se eu conseguir fazer com que esse reajuste aconteça, então eu vou ter uma inflação no terceiro mês mais alta, no quarto mês eu dou um reajuste mais baixo, certo? Quer dizer, eu vou ter novamente no quarto mês, certo? Quer dizer, uma inflação que vai cair em relação ao terceiro mês, porque todo mundo vai seguir um pouco a regra da ORP, certo? Quer dizer, e isso vai puxar a minha inflação para baixo, né? Então, a minha inflação ela vai acabar estabilizando num patamar mais inferior em relação ao que era normalmente, né? Se eu conseguir, ao mesmo tempo, tirar os outros reajustes, né, os outros indexadores, né, eu vou acalmar esse processo inflacionário que estava ali, beirando 20%, 25% ao mês, certo? Não era uma inflação baixa. Então, se eu deixar esses reajustes em 2%, 3%, 4% ao mês, né, se eu conseguir botar 3% ao mês, é uma enorme vitória, né? Então, essa é a defesa do Bresser para essa URP, né? Essa URP ela vai ser calculada nos 3 primeiros meses. Se o congelamento der muito certo, no fundo a inflação é zero aqui, e o novo indexador vai me dar zero, então eu vou resolver o problema. Sendo realista, certo? Imaginando que a inflação, apesar do congelamento, não vai ser zero, mas vai ser baixa, certo? Quer dizer, eu vou conseguir um novo indexador que vai fazer com que essa inflação nova, vamos dizer assim, ela seja muito mais baixa e a gente consiga, vamos dizer assim, resgatar o papel do cruzado, né, da nova moeda, nesse sentido, né? Então, essa é a justificativa para o Bresser, para você ter criado um indexador, né, dentro de um plano que, no fundo, se propõe a acabar com as indexações, né? E é isso que vai ser feito, por exemplo, de novo, com as tablitas, né? No sistema financeiro, eu vou voltar com as medidas anteriores, certo? Do plano cruzado, né? Vou desindexar, vamos dizer assim, todos os, os contratos onde formalmente eu tenho indexadores, né? E aonde informalmente eu tenho inflações pressupostas, né? Eu volto a aplicar a famosa tablita. Então, aqui o que você percebe, Decepo, é que, na verdade, o plano Bresser ele tem uma ideia com o congelamento, de fato, de baixar a inflação, certo? Quer dizer, jogar a inflação para o mais baixo possível, evitar processos de indexação mais automáticos que existiam, certo? Quer dizer, tentar ganhar tempo, no caso aqui é 3 meses, certo? Para equilibrar um pouco, fazer os acordos que eu preciso entre as partes, né, entre os salários, entre os trabalhadores, etc. Resolver o problema que ele sempre apontou como um problema de conflito distributivo por trás do processo de inflação. Então, o congelamento tem essa baixada forçada dos preços, ou da inflação, dos preços não, né? Os preços são congelados, mas a inflação ela baixa forçada, tá certo? Quer dizer, eu dou uma garantia para os trabalhadores de que, se tiver inflação, essa inflação vai ser reposta nos salários, que é o RP, né? E essa ORP, tá certo? Ela vai ser calculada em cima de uma inflação que se pretende baixa,
né? E mesmo que estiver subindo, ela é um mecanismo, como ela é de 3 meses, e é uma média de 3 meses, ela tenta ajustar um pouco esse crescimento da inflação, tenta viesar esse crescimento para baixo. Então, vamos dizer assim, uma ideia de restabelecer, vamos dizer assim, uma indexação em patamares mais razoáveis do que a indexação existia antes. No fundo, não é terminar completamente com o processo de indexação formal, né? Tanto é que existe um mecanismo novo, formal de indexação, mas é um mecanismo assim, mais longo, né? 3 meses de distância em relação à inflação exterior, que tem, vamos dizer assim, um viés média de que se a inflação tiver, ele tenta segurar o processo de aceleração da inflação. Né, por trás do plano tem uma tentativa, de novo, de ganhar tempo, certo? Para outros mecanismos de indexação serem desfeitos ou serem, vamos dizer assim, jogados para um período de tempo maior, né? Não ter uma indexação tão curta como a gente tinha, que era mensal, a indexação nesse período era mês a mês, tá certo? Acoplar isso também segurar os preços, não só com base no congelamento, né? Mas contar também com a política ortodoxa, certo? Uma política de juros elevados, certo? De contenção de demanda. Então, aqui nós estamos falando claramente em jogar o PIB do Brasil de novo para baixo, né? E jogar de novo, vamos dizer assim, taxa de juros para cima, evitar, vamos dizer assim, que a poupança tivesse, vamos dizer assim, ganhasse uma liquidez muito grande, tentar segurar isso na forma de aplicações financeiras, evitar que isso vá para consumo, etc. Então, esse é basicamente o plano Bresser. Faltou um elemento só, que é a questão cambial, né? A questão cambial, o próprio Bresser vai chamar a atenção de que a ideia dele era fazer um plano. A ideia talvez também fosse congelar o câmbio aqui, certo? Né? Fosse também ter uma âncora cambial aqui. Mas para ele não era possível fazer isso. Ele falou: não vou congelar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio não é fixa. Vai existir durante o plano Bresser alguma coisa que algumas pessoas vão chamar de inconsistência durante o plano Bresser, que vai ser a desvalorização do câmbio, né? Então, o câmbio vai se desvalorizar, não é uma desvalorização fenomenal, né? Mas essa desvalorização, obviamente, não ajuda no processo de combate à inflação, né? E por que o Bresser teve que aceitar essa desvalorização cambial, né? O Bresser teve que aceitar essa desvalorização cambial pelo outro lado, pela outra parte, vamos dizer assim, daquilo que ele ficou responsável. A volta do Brasil ao Fundo Monetário e à mesa de negociação, certo, implicava na volta da capacidade do Brasil em pagar os juros da dívida externa. Para o Brasil pagar os juros da dívida externa, o Brasil precisava voltar a gerar superávites comerciais. E para voltar a ter superávites comerciais, eu precisava aumentar as exportações e diminuir as importações. E, nesse sentido, o Bresser entendeu, certo, que um câmbio fixo não me auxiliaria no aumento das exportações e nem na diminuição das importações. Eu precisava desvalorizar a taxa de câmbio para acelerar as exportações e para diminuir as importações e a gente voltar a ter um superávit na balança comercial, para o Brasil voltar a poder pagar os juros da dívida, para o Brasil reacertar suas condições com o Fundo Monetário e com o Brasil, vamos dizer assim, voltar aí às mesas de negociações da dívida externa para, em algum momento do tempo, voltar ao sistema financeiro internacional. Tá? Então, se vocês olharem nas minhas, aqui na tabelinha aqui, né, que a gente colocou, eu botei a desvalorização cambial, não é nem uma medida ortodoxa, nem uma medida heterodoxa, ela está no meio do caminho, não sei onde classificada, certo? Mas, para muita gente, né, o pacote, para ficar mais fechado, devia ter um câmbio fixo, certo? Mas ele foi obrigado a ter um câmbio não fixo, dado essa questão externa. E isso, efetivamente, não ajudou muito no plano, no combate ao processo inflacionário. Não vou dizer que foi o único problema, né, mas não ajuda muito, né?
Bom, essas são as medidas, né? E o que acontece? No início, o plano Bresser, como a gente já previa, há uma queda de inflação, mas há uma queda do processo inflacionário, mas a inflação não é zero. Né? Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro mês. Certo? Quer dizer, então, a inflação baixou, né? Está com tudo congelado, né? Então, mas houve aumento de preços. Né? O que é o aumento de preços? Né? Foi uma inflação no primeiro mês, aí no mês de julho, vamos pegar, né? Da ordem de 3%. Né? É uma inflação baixa? É baixa. Era o que o Bresser previa? Talvez sim, né? Talvez próximo daquilo que ele previa. O que talvez ele não previsse fosse que a inflação no mês seguinte fosse o dobro. Né? E no outro mês foi ainda mais forte. Né? Então, quer dizer, o que acontece? Certo? Quer dizer, primeiro, o congelamento, obviamente, não foi respeitado. Né? Eu também tive algumas remarcações preventivas, né? Antes, né? Que o próprio governo fez. Né? O governo subiu lá a energia, subiu o preço do aço, subiu o preço disso, subiu o preço daquilo. Né? E isso fez com que algumas pessoas falassem, pô, mas o cara subiu o preço da energia, subiu o preço disso, subiu o preço daquilo, aumentou meus custos aqui, eu vou aumentar meu preço também, certo? Quer dizer, né? E então você teve alguns produtos que subiram, né? Outros. E como eu também não tenho fiscalização, certo? Eu tenho, na verdade, eu tenho fiscalização em alguns setores e não em outros, né? Eu tenho de novo esse desequilíbrio de preços. Né? Então, no primeiro mês, alguns produtos subiram muito, subiram 15%, 20%, e outros ficaram de fato congelados. Né? De modo que a média aí, né, dos índices de preço vai depender de cada índice de preço, eles vão variar, é importante aqui, mas eu tenho uma média aí, acho que no IPC, por volta de 3. Né? Quando eu olho os IGPs, eles são maiores, né, do que 3. Né? Porque, de novo, congelamento é mais fácil de controlar preço ao consumidor. Certo? Quer dizer, no IGP tem preço por atacado, etc., que é mais complicado. Né? Principalmente quando eu tenho alguns preços públicos que ex-ante do produto, né, do preço, do plano, aumenta. Certo? Então, dependendo da forma como está composto o índice de preço, apesar do governo ex-ante subir e depois congelar, isso vai ser captado pelo índice de preço no mês seguinte, depende aí do formato do índice também. Mas, né, eu tenho esse descompasso entre um preço e outro, né, entre os preços relativos, um subiu, o outro não. Aquele que não subiu o preço, né, quando olhou para o lado e viu o seu vizinho aumentando seus preços, certo? Ele no mês seguinte falou: agora é minha vez. Certo? Quer dizer, né? E aí no outro mês falou: pô, mas o cara aumentou também, eu vou aumentar também agora. Certo? Então a inflação voltou aqui com alguma força. É verdade que a URP do governo começou a funcionar 3 meses depois, ela funciona, não pega uma inflação baixa, né? Né? Que é 3, 6,5, se eu não me engano, depois é 7,5 ou 8 no mês de setembro, certo? Seria ter que ter posto aqui, para te calcular primeiro o RP. Certo? Quer dizer, então, o RP, o que ela consegue fazer é segurar esse processo de crescimento dos preços. Quando você compara a volta dos preços no plano cruzado e no plano Bresser, você vê que a volta do aumento dos preços do plano Bresser é mais lenta um pouco, justamente por conta da URP. Né? Então, o Bresser conseguiu fazer o que ele queria? Não. Por quê? Porque é mais alta a inflação do que ele imaginava. O índice de preço dele consegue controlar a inflação e jogá-la para baixo? Não. Né? Mas, se você imaginar, se eu não tivesse nada, e a gente vai ver isso no plano Maílson, certo? Você pega a inflação do final do ano, é 14. Né? Se você imagina que em agosto eu estava com 6,5, a aceleração inflacionária entre 6,5 e 14, ela existe, não é pouca, é por mês que a gente está falando, não está falando por ano isso aqui, é por mês isso aqui. Mas ela é menor do que aconteceu no plano cruzado do que aconteceu no plano Bresser, no plano Maílson que vem depois. Ou seja, a URP efetivamente teve um papel de
segurar um pouco o processo inflacionário, né? Segurar a aceleração inflacionária, talvez seja essa a frase. Mas, mesmo assim, a aceleração inflacionária ela ocorreu e foi maior do que o governo imaginava, do que o próprio Bresser imaginava. Ele não imaginava ter uma inflação de 14 em dezembro. Ele imaginava ainda ter uma inflação de um dígito nesse período e que a ORP seguraria a inflação nesse patamar, né? Então, quer dizer, agora, se a gente olhar, certo, né, em outros planos, certo, a gente vê que, efetivamente, esse novo indexador que ele cria, certo, quer dizer, ele segura um pouco essa aceleração da inflação, né, não tanto quanto ele imaginava, certo, quer dizer, mas até que segura. Né, mas, de qualquer maneira, certo, uma inflação de 14% é exatamente a inflação que eu tinha no início do plano cruzado, certo? Não é a inflação que eu tinha no início do plano Bresser, que era 26, né? Ela está mais baixa do que o início do plano Bresser, mas é muito alta, de qualquer forma, ao mês. Né? O lado positivo da gestão do Bresser foi o lado externo, né? As exportações, principalmente com a agricultura, elas funcionaram, funcionou bem, certo? As exportações cresceram, etc. Né? Aí o câmbio ajudou, efetivamente. Né? E aonde as coisas não funcionaram, e ele vai botar um pouco ele sai, ele culpa isso, certo? Quer dizer, ele vai dizer que o problema todo dele foi a parte fiscal, né? E que ele foi, na verdade, deixado a ver navios por parte do próprio governo. Né? Ele teve que enfrentar, vamos dizer assim, uma situação difícil com o funcionalismo público, que não aceitou o funcionalismo, o congelamento de salários era um congelamento de fato, né? Não havia aumento, não houve, né, aumento, e o funcionalismo entrou em greve, fez, enfim, as reivindicações, e ele não conseguiu segurar, foi obrigado, no fundo, a conceder uma série de aumentos. Né? Então, nesse sentido, ele não conseguiu segurar o déficit. E, ao mesmo tempo, que a famigerada reforma fiscal, a reforma tributária, que ele queria que fosse encaminhada ao Congresso, que fosse votada, ele até encaminha, certo? Mas não foi aprovada e nem foi muito defendida, vamos dizer assim, pelo Sarney nesse período. Certo? Quer dizer, de novo, esse é um período difícil para você pedir reformas para o Congresso. O Congresso está mais preocupado aqui em ver a questão da Constituinte. O Sarney também não quer ter muito rabo preso com o Congresso, porque ele vai começar a pedir uma outra coisa que para ele é mais importante do que a reforma fiscal, que é a extensão, vamos dizer assim, do prazo do mandato dele de 4 para 5 anos. Né? Então, o Sarney ele prefere, vamos dizer assim, negociar com o Congresso os 5 anos de mandato do que a reforma do Bresser. O Bresser se sente traído e, usando a justificativa da não reforma fiscal, ele pede para sair do governo. Né? Ele vai atribuir a essa questão da contenção fiscal uma parte do insucesso do plano. Né? As pessoas vão dizer que isso pode ser verdade, obviamente, principalmente no curto prazo, a discussão com o déficit público e a não segurada do déficit, mas também vão acusá-lo de outras coisas, certo? Quer dizer, de que a política monetária não foi tão contracionista quanto ele dizia que seria. Né? Existe uma certa fragilidade na contenção monetária. Depois ele vai dizer que é muito difícil fazer política monetária no Brasil nesse período, ele talvez tenha alguma razão nisso, mas o fato é que a política monetária foi muito mais fraca do que ele anuncia e muito mais fraca do que, segundo outros analistas, deveria ter sido. E ele também é acusado de fragilidade no próprio plano. Falou, olha, primeiro que esse não era um plano que você queria acabar com a inflação, certo? Senão você não teria essa reposição de salários, essa reindexação, etc. Né? Então, o plano também ele tá concebido, certo? Quer dizer, primeiro, não era para acabar com a inflação. E segundo, ele está concebido para segurar a inflação, e para isso precisava efetivamente uma política fiscal e monetária mais forte também, certo? Quer dizer, né? Então, nesse sentido, certo, o plano
na hora de fazer o descongelamento, você perdeu completamente o controle. Então, nos 6 meses depois do plano, certo? Quer dizer, a tua inflação, você não consegue mais segurar o processo inflacionário, nem a ORP foi capaz, ela é capaz até de conter um pouco essa aceleração da inflação, porque ela vira uma referência. Quanto que vai aumentar o salário? Vai aumentar o RP. Então eu vou aumentar os meus preços também de acordo com o RP. Então ela tem uma certa função de controle de um processo, mas de qualquer maneira é um processo de indexação. Certo? Então você tem um problema no próprio plano. Certo? Né? De qualquer maneira, né, com uma inflação aí de 14, o Bresser pede para sair, ele sai logo em janeiro de 98, ele é substituído pelo Maílson da Nóbrega. Né? O Maílson da Nóbrega, como eu disse, ele vai herdar, vamos dizer assim, aí a gestão do Bresser, e ele vai fazer duas coisas, certo? Quer dizer, segundo, dar continuidade, principalmente essa parte externa, como eu disse, é ele que assina a volta do Brasil ao FMI, vai trabalhar de forma importante nessa negociação da dívida externa. Né? E em relação à questão interna, a questão do dia a dia, certo? Ele vai fazer o famoso feijão com arroz. Né? Então, no começo, quando o Maílson assume, ele diz: o que você vai fazer? Não vou fazer nada, eu vou fazer o arroz com feijão. Né? O que é o arroz com feijão? Eu não vou fazer congelamento, não vou fazer nenhuma mágica nesses planos. Eu vou manter a ortodoxia, e uma ortodoxia relativamente, vamos dizer assim, mais forte do que foi mantida anteriormente, certo? Mas muito mais leve do que os ortodoxos gostariam. Né? Então é isso, né? Vamos lembrar um pouco que o Maílson aqui, certo? Quer dizer, é uma pessoa hoje muito conhecida, hoje todo mundo sabe quem é Maílson da Nóbrega, é um economista famoso, um economista, enfim, respeitado, etc. Na época, o Maílson não é uma pessoa tão conhecida assim, principalmente do grande público. Ele é muito conhecido das pessoas que passaram pelo Ministério da Fazenda. Por quê? Porque ele é um funcionário do Ministério da Fazenda, um funcionário de alto escalão do Ministério da Fazenda, ele foi sempre o secretário executivo, enfim, cargos elevados do Ministério da Fazenda, e todos os ministros da Fazenda sempre elogiaram muito o Maílson da Nóbrega. Desde o Delfim, qualquer um que você pegar, sempre vai ser muito elogioso, não só ao grau de conhecimento que o Maílson tem da máquina pública, do funcionamento da máquina, da legislação ligada ao funcionamento da máquina, que é uma coisa extremamente complicada no Brasil. Né? Então, de todo ele era um cara muito importante para os ministros, principalmente para dentro do governo e da máquina pública. Né? E todo ministro, certo, passava para o outro ministro, certo, de que, olha, faça o que você fizer, mas conte com o Maílson, certo? Fique com o Maílson, certo? O próprio Bresser disse isso, enfim, o Delfim sempre disse isso, e o Maílson, agora, ele não é um nome, vamos dizer assim, do grande público. Tanto é que quando ele é anunciado, certo, fica uma sensação, mas quem é Maílson da Nóbrega? Né, para o grande público. Né? E vai vir à tona, certo? Justamente esses antigos ministros que vão dizer que é uma pessoa de um caráter irreputável, enfim, muito lúcido, muito preparado para assumir aquele cargo, etc. Agora, como eu disse, não era uma pessoa conhecida do grande público, e mesmo o setor econômico, os agentes econômicos, certo? Eles vão se fiar muito na palavra dos antigos ministros, certo? Quer dizer, mas eles também não é exatamente uma pessoa conhecida. Né? Talvez diferente, por exemplo, do FMI, de outros lugares, porque ele muitas vezes era negociador por parte do Ministério da Fazenda, nessas negociações com os agentes, etc. Então, talvez algumas pessoas conhecessem bem Maílson, certo? Pelo seu trabalho, mas não é efetivamente uma pessoa conhecida de maneira muito cheia nas redes sociais, vamos dizer assim, né? Mas, vamos dizer assim, principalmente na Avenida Paulista, né? Na época, hoje seria na Faria Lima, né? Certo? Mas, enfim, não era uma pessoa
tão conhecida assim no mercado, e gerou uma certa suposição que foi o que, na época, foi o que o Sarney conseguiu. Né? Grandes economistas não quiseram assumir o Ministério da Fazenda naquela situação extremamente difícil. Né? 2 planos que deram errado, um governo que tinha dificuldade em apoiar o seu ministro, que estava negociando 5 anos de governo, que estava no meio de uma reforma constitucional. Né? É uma situação muito simples. E o Maílson, enfim, acabou sendo, vamos dizer assim, uma saída que deu para o Sarney, certo? Quer dizer, é óbvio que depois da gestão, aí o Maílson se torna uma pessoa muito mais conhecida, enfim, faz a sua. Cria a sua consultoria e né, coisa um pouco diferente, só estou tentando chamar a atenção de vocês como é que era antes. Né? Não estou deprimindo o nome dele, não, muito pelo contrário, certo? Quer dizer, né, é uma pessoa que sempre foi muito bem cotada por todas as pessoas que o conheciam, certo? E aí ele anuncia, fala, olha, eu não vou fazer nenhuma mágica, né, não vou fazer nenhuma grande transformação, eu vou tentar segurar a inflação usando os instrumentos clássicos de política monetária e política fiscal. Né, de modo gradualista, de modo ortodoxo, não vai ser uma ortodoxia muito pesada, porque a gente não tem condições de fazer isso politicamente, e eu vou tentar segurar a inflação aí por volta dos 14%, 15%. Né? E é o que ele faz. Né? Ele vai segurar o monetário, vai apertar um pouco mais o monetário que o Sarney, que o Bresser já tinha feito, e vai tentar acertar a parte fiscal, sem contar, vamos dizer assim, com a reforma, etc., que ele manteve. Né? E ele consegue operar de maneira bem feita os primeiros 6 meses, principalmente junto às contenções das reivindicações do funcionalismo público. Então, ele volta a segurar um pouco o déficit no sentido mais pragmático. Né? Então, ele passa a ser um daqueles operadores típicos do Tesouro Nacional, né? Que segura um pouco os gastos, etc. E ele vai muito bem nos primeiros 6 meses, vamos dizer assim. Mas o segundo semestre, aqui eu estou falando de 88, né? A coisa é mais complicada. Né? Ele vai ter 2 situações difíceis para enfrentar no segundo semestre. Um é o choque agrícola. Né? Eu tenho problemas com a agricultura, então vários preços agrícolas vão pressionar. Né? Eu tenho uma outra questão importante, certo? Que é, né? Tem um lado bom, a balança comercial gerando superávites, etc., fez o Brasil voltar, né? Acabar com a moratória, etc. Então, a balança comercial positiva, tal, mas a balança comercial positiva e o balanço de pagamentos, de uma maneira geral, positivo, certo? Isso normalmente pressiona o monetário, né? Pressiona a questão monetária. Né? Um balanço de pagamentos positivo, certo? Quer dizer, ele, no fundo, é um motivo de expansão monetária, a não ser que você faça operações de esterilização, etc. Né? Então, como você tem que trocar a moeda com o pessoal que gera a balança comercial, né? Você acaba expandindo a oferta de moeda. Né? Para essa expansão não acontecer, você tem que colocar título público, né? Para esterilizar, como a gente chama, essa expansão monetária. Isso não é tão simples assim, certo? Né? Nesse momento. Então, ele tem dificuldade com isso também. Né? E para muita gente, o grande problema do segundo semestre de 88 para o Maílson foi a ideia de que a Constituição brasileira começava a ficar clara. Né? A gente vai ter uma aula só sobre a Constituição, mas qual é o problema da Constituição ficar clara? A gente começa a perceber como é que é a cara dessa Constituição, certo? E o preço dessa Constituição. A gente sabe que a Constituição brasileira é uma Constituição importante em termos de direitos, né? Depois de 20 anos aí de perda de direitos, né? É uma Constituição, né? Como diz o Ulisses, uma Constituição cidadã, etc., que restabelece ou estabelece uma série de direitos. Agora, não é uma Constituição de graça, né? É uma Constituição cara. Né? Ou seja, uma Constituição onde o setor público, né? Não é uma Constituição, vamos dizer assim, de cunho muito liberal, né? Muito pelo contrário. É uma Constituição que tem um preço, certo? Que é a ampliação da participação do setor público em vários setores, principalmente em direitos sociais, etc. Né? Então, você tem saúde para todos, educação para todos, políticas de renda, né?
redistributivos, a questão da previdência, enfim, tem uma série de elementos aqui, né? E, nesse momento, você percebe, certo, que o custo da Constituição não é tão baixo, né? Na verdade, o que o mercado está olhando e dizendo o seguinte para o Maílson: olha, com essa Constituição aí, essa sua política fiscal, ela é insuficiente. Eu preciso de uma política fiscal muito mais apertada, certo, para encaixar os gastos que vão acontecer com a Constituição quando ela entrar em vigor, né? Então, há uma crítica da política fiscal do Maílson, talvez não pelo que ele é, certo, mas porque ele, né, ele, se você olhar para o futuro, vamos dizer assim, né, o endividamento brasileiro vai crescer, os gastos vão crescer, eu preciso aumentar a receita e não está claro isso, certo? Quer dizer, então, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, você vê o plano Bresser, ele tem uma subida da inflação, logo de cara, depois a inflação vai segurando um pouco, que é o primeiro momento né, que essa ideia de que o Bresser tem uma certa segurada no processo inflacionário, né, mas já para o final, já com o Maílson à frente, certo, um pouco antes do que ter sido o plano verão, aí vocês veem como a inflação acelera, tá certo? De maneira bastante forte e vai sair aí dos 25%, 30%, que é onde começou o plano Bresser, e vai bater 35% ao mês aqui de novo. Então, nesse momento, certo, quer dizer, a gente está no começo de 1990, né, o governo é obrigado a fazer um novo plano de estabilização. Isso foi conhecido, então, como Plano Maílson ou Plano Verão, né? O Plano Verão, de novo, é um plano híbrido, né, onde eu tenho controle de demanda agregada, política monetária e fiscal. O Maílson diz que ele vai continuar fazendo as políticas apertadas, vai apertar ainda mais, segundo ele, né, juros altos, diminuir o déficit público, vai tentar fazer uma reforma administrativa até para diminuir o custeio da máquina, etc., né? E vai ter um lado heterodoxo, né? Então, vai criar uma nova moeda, que diferente do plano Bresser, né, que é o cruzado novo, e tem congelamento de novo, né, de preços e de salários, né? Em relação ao câmbio, né, você desvalorizou o câmbio nos momentos um pouco anteriores ao plano, e aí fixa a taxa de câmbio, né? Já estou gerando superávitos comerciais, em tese, aquele patamar de câmbio já é razoável para as exportações brasileiras, e você fixa a taxa de câmbio para não ter problema de câmbio em relação à inflação. Então, você tem a nova moeda, que estão as novas moedas, certo? Começar a ficar, né, que estão as pessoas aí, né, a Cecília Meirelles, o Rushdie, certo? Quer dizer, o Cândido Portinari, né, né, e a gente tem um terceiro congelamento de preços, né, que também não vai funcionar, né? Quer dizer, né, o congelamento é feito por tempo indeterminado, né? Eu também tive um reajuste de preços públicos um pouco antes, que deixou as pessoas muito bravas e etc., né? Os salários foram congelados, se aplicou ao RP do último mês, e se congelou os salários com uma média dos últimos 12 meses. Tive novamente que trocar o índice de preços, porque de novo mudou as datas, aí é uma questão de datas. E em relação ao RP, eu extingui ao RP, extingui gatilho, eu não tenho mais nada. Então, dessa vez vamos fazer o que os críticos falaram para fazer. Não tem mais nenhuma indexação. Então, tem uma reforma monetária, tem uma nova moeda, essa moeda está pareada com o dólar, tá certo? E acaba com o RT, OTN, gatilho, qualquer tipo de indexador encerrado, certo? Não tem mais indexador nenhum, né? Então, esse é o plano. O que vai acontecer? O congelamento é absolutamente não respeitado, né? Não há nenhum respeito ao congelamento de preços, né? Quer dizer, nenhum é mentira, certo? Porque a inflação ela cai de novo, né? Ela sai dos 45 quando ela estava, se a gente olhar de novo o gráfico, vou voltar aqui atrás, né? A gente vê que a inflação vai parar ali de novo por volta dos 6, 7% de novo, certo? Agora, se você olhar, certo? Quer dizer, a inflação no primeiro mês é 6, no segundo mês é 7, né? 5, 6, 7, e logo em seguida ela já vai bater 30, certo? Né? Vai bater 25 e depois 35 em 2 meses.
Então, o que a gente tem no plano, tá certo? É que a inflação cai em fevereiro, não é zero, né? Ela é 6, 7%, né? E volta a acelerar, e essa aceleração é muito veloz. Né? A reaceleração inflacionária ela é muito forte. A política monetária e fiscal, né, ela se perdeu, na verdade, durante esse último ano do governo Sarney. É um desespero completo a política monetária e fiscal. Né? Há o próprio Maílson vai dizer, ele não consegue controlar a política monetária. Né? A gente vai conversar melhor sobre esse descontrole na próxima aula, né? Monetário, mas há uma perda completa de controle monetário e financeiro nesse último ano de governo Sarney. E a inflação, certo? Ela não tem mais parâmetro. Né? Quando eu tinha o RTN, eu tinha o RP, eu tinha essas outras coisas, né? A inflação do mês passado ainda era a inflação do mês seguinte. Certo? Agora não tenho nada como isso. Quanto é que você vai aumentar os preços? Né? Antigamente eu olhava os índices de preço, tal, eu tinha o indexador, tinha o RP, eu tinha o RTN, eu tinha não sei o quê. Eu falava, vou aumentar de acordo com o RP, tá certo? Minha baliza é essa. Agora não tem mais baliza nenhuma, porque o governo acabou com elas todas. Não era para fazer isso? Era. Então o que você percebe aqui é que os índices de preços, os índices de preços, não, os indexadores, eles têm uma função perversa de manter a inflação, vamos dizer assim, em certos patamares. Agora, ele tem, por outro lado, ele te dá, por outro lado, uma referência em relação a quanto vai ser o aumento. Agora, como eu não tenho essa referência e o processo de aumento de preços continua existindo, agora ele é sem referências. Então, eu saio de 6 para 10, de 10 eu vou para 30, de 30 eu vou para. Talvez no mês seguinte eu vou para 35, mas no outro mês eu já vou para 50, para 60, para 90%. Né? Então eu não tenho, né? A inflação está se acelerando sem nenhum controle praticamente, sem nenhuma coordenação. Então, os indexadores, se a tese da inflação inercial dizia que os indexadores eram mal, porque eles, de certa forma, eles mantinham a inflação num patamar relativamente elevado, agora, durante o governo, nesse último momento, a gente vê que os indexadores tinham um papel talvez de evitar que a inflação se tornasse uma hiperinflação, porque elas mantinham efetivamente a inflação num determinado patamar, mas elas até controlavam um pouco esse processo de aceleração do processo inflacionário. Né? E nesse período, dada a inexistência completa de política monetária, né, as enormes dificuldades com a política fiscal e as perspectivas da política fiscal ainda maiores, porque eu não consigo fazer a reforma administrativa, não consigo fazer uma reforma tributária. Né? Eu tenho uma nova Constituição que é cara, certo? Então, vamos dizer assim, quando você começa a prever com a tua relação dívida-PIB lá na frente, é explosiva, certo? Aí eu olho e falo, mas esse país não vai segurar, certo? Quer dizer, eu não vou aplicar em título público, porque isso aqui não vai dar certo. Alguém vai dar um calote nos troços. Né? Então, não tenho mais política monetária, não tenho mais política fiscal, começa a perder completamente as coisas de controle. E esse vamos dizer assim, o fim do governo Sarney. Certo? O governo Sarney termina, quer dizer, era melhor não ter pedido esse último ano de governo, certo? Quer dizer, porque é um verdadeiro desastre, certo? Quer dizer, a inflação média no governo Sarney é 470% ao ano, mas ele termina a inflação com 90% ao mês, certo? Quer dizer, anualiza 90% ao mês para você ver quanto é que dá, certo? Né? Multiplica por 12, já te dá um valor, certo? Quer dizer, quanto mais elevar a 12, certo? Quer dizer, o déficit público aumentou, né? Perdeu seu controle no final. Eu tenho uma dívida interna crescente, com prazos extremamente curtos, as pessoas exigem taxas de juros elevadíssimas, né? Esses títulos têm uma liquidez muito forte, aquilo que a gente chama de moeda indexada, algumas pessoas, depois a gente vê isso na próxima aula. A política monetária, ela precisa sustentar taxas de juros altas, mas não tem nenhum controle sobre quantitativo, né? A única coisa que mais ou menos ainda funciona é a balança de transações correntes, que está equilibrada, juros igual à balança comercial, certo? Que vem desde antes. Né? Mas continua fora da política externa. Então, é uma situação, né? O plano Maílson
nem sei se começou a funcionar em algum momento, certo? Quer dizer, né, talvez no primeiro mês, que a inflação foi para 5%, 6%, né, no mês seguinte, né, talvez os 2 primeiros meses, você tem algum controlezinho aí de inflação por volta de 6% ao mês, né? Mas no terceiro mês essa inflação já estava, como eu disse, por volta de 25%, certo? No quarto mês ela está em 35%, né? E assim vai subindo em rumo aos 90%, que dá em 6, 7 meses depois, certo? Sem nenhum controle, né? Até chegar, enfim, o governo Collor, certo? Que vai dar um jeito nessa história, certo? Quer dizer, não é um jeito definitivo, mas vai, vamos dizer assim, segurar esse processo inflacionário aí, e trazer a inflação de novo um pouco para baixo, certo? Mas a gente vai ver que também não vai dar certo no longo prazo. Mas isso a gente deixa para a próxima aula. Tudo bem aqui? Essa era um pouco o que eu queria conversar com vocês hoje, certo? E volto a perguntar para vocês se vocês têm dúvidas, se vocês gostariam de, enfim, de falar alguma coisa. A gente pode voltar a falar também sobre a prova, se precisar.